Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Eudes, professor de Química, e vamos aqui resolver questões relativas ao assunto tabela periódica. Primeira questão: no início do século XIX, com a descoberta e isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda: letra A, como são listados sequencialmente na tabela periódica. Atualmente eles são listados por ordem de número atômico, ou número de prótons. Desde 1920, tá? A questão da diferença entre o século XIX para cá é que a primeira organização mais relevante foi dada por Mendeleev por ordem de massa atômica. Porém, vários elementos novos foram surgindo e a massa atômica, no meio de massa, ela acabou não sendo mais utilizada como critério, porque alguns elementos químicos diferentes começaram a aparecer com a mesma massa. Então, o número atômico, que é o número de próton, é o critério mais seguro, é o critério único. Em relação a grupos especiais da família, vamos avaliar na ordem quais elementos têm quais grupos especiais. Halogênio é a referência ao grupo 17, ou 7A. Metal alcalino, eles são o grupo 1, também chamado antigamente de 1A. O alcalino terroso eram considerados o grupo 2, antigo 2A. O calcogênio, ele era considerado o grupo, atualmente é o grupo 16, antigo 6A. E o gás nobre é atualmente conhecido como grupo 18, ou 8A, ou 0, antigamente. As famílias são divididas em linhas verticais, de 1 a 18. São 20 famílias, porque ainda tem duas fileiras separadas. Mas, por padrão, são 18 famílias verticais, grupo 1 ao grupo 18. As duas primeiras e as 6 últimas são os grupos representativos, e as 10 famílias centrais são de transição. Perfeito? Então, respondendo aqui a primeira questão, vamos para a próxima. Resolva a questão com base nas assertivas abaixo. Primeira, a tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. Falso. A organização da tabela periódica é dada por número atômico. B. Todos os elementos que possuem 1 e 2 elétrons na camada de valência são respectivamente metais alcalinos e alcalino-terrosos, desde que o número quântico principal dessa camada seja n igual a 1. Eu tenho uma crítica a essa questão porque todos é meio forçar a barra, porque os elementos de transição eles vão ter 2 elétrons na camada de valência. A questão é você indicar também se esses elementos são representativos ou de transição. Mas, para esse universo da questão, eu vou considerar verdadeiro. E é verdadeiro também por outro motivo. A questão do n igual a 1. Esse número quântico principal quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma camada só. Quais são os elementos? Isso significa que estão no primeiro período. Quais são os elementos que estão no primeiro período? Só o hidrogênio e o hélio. Ou, no caso aqui da minha escrita, hélio e hidrogênio. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o hélio quanto o hidrogênio eles não pertencem às famílias que seriam de origem. O hélio não é alcalino terroso, o hélio é gás nobre. Já não seria colocado em cima do berílio. E o hidrogênio, ele não é metal alcalino porque o comportamento físico dele não condiz com os metais alcalinos. Ou seja, isso aqui vai ser verdadeiro. 3. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. Isso é verdadeiro. E 4. Em um mesmo grupo ou família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis ou camadas. Não. Na verdade, em um mesmo grupo, os elementos apresentam duas situações parecidas. Ou eles apresentam as
propriedades químicas semelhantes, ou seja, comportamentos químicos muito parecidos entre os elementos, e semelhança eletrônica, como eu já comentado antes. Mas sobre, por exemplo, metais alcalinos, que são grupo 1A, vamos falar aqui do lítio, vamos falar aqui do sódio e vamos falar aqui do potássio. O lítio está no segundo período, o potássio está no terceiro período, perdão, o sódio no terceiro período e o potássio no quarto período. Finais de distribuição eletrônica, 2s1. Final de distribuição eletrônica, 3s1. Final de distribuição eletrônica, 4s1. Olha o final da distribuição deles, ó. O final da distribuição deles é parecido. Então, quando eu tenho elementos na mesma família, os períodos mudam e a semelhança eletrônica ela aparece. Outra coisa, falando rapidamente de família. Família do estilo representativo. Distribuição eletrônica vai acabar na camada de valência. E eles vão terminar em S ou P. Representativo acaba em S, acaba em P. Transição ou transição externa acaba em D de dado. Transição interna acaba em F. Mas nesse caso aqui é falso e temos a opção 2 e 3 como verdadeiros. Letra C. Bora para a próxima questão. Vamos dar sequência. Com relação à classificação periódica moderna, os elementos identificam a afirmação verdadeira. Letra A. Em uma família, os elementos químicos geralmente apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Perfeito. É exatamente isso que eu falei na questão anterior. Já a letra A. Porque na mesma família, comportamentos químicos são bem parecidos, bem próximos, e os elétrons da última camada, muitas vezes, ou quase sempre, são parecidos, iguais também. Então, não tem muito o que se comentar. B. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica. Duplamente falso, porque a ordem é crescente e massa atômica não se usa mais. C. Em uma família, temos propriedades químicas bem distintas. Distinta é diferente. Não. Na mesma família, propriedades parecidas. Letra D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, porque período só define o número de camada. Não define mais nada. E letra E. Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B. Grupo B são os grupos de transição da tabela periódica e todos eles terminam em D, de D1 a D10. Então, grupos B vai ser sempre grupo de transição. Falso também. Representativo são os antigos grupos A. E eles acabam em S ou P. Perfeito? Então, questão 4, letra A. Questão 3, letra A. Bora para a próxima questão. Agora sim, questão 4. Na questão 4, temos o seguinte. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar. Então, só terá uma incorreta. Letra A. Um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável. Verdadeira, mas ele aqui é o falso. Metal é sempre sólido, conduz bem eletricidade, é dúctil, pode ser transformado em fio e é maleável. Pode assumir outras formas depois de derretido. B. Um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é dúctil nem maleável. É o oposto dos metais, né? Também é chamado de ametal. Isso é verdadeiro, mas a questão aqui é incorreta. C. Um semimetal tem aparência física de um metal, mas comportamento químico semelhante ao de um não metal. Verdadeiro, mas ele aqui é o falso. Semimetais, eles têm aparência física de metal, mas o comportamento químico deles não é parecido com os metais. O termo semimetal está entrando em desuso, tá? Então, a gente vai classificar ou como metal ou como metal normalmente. D. A maioria dos elementos químicos é constituída de metais. Aqui é o incorreto e é aqui que a gente vai marcar. Porque os metais, eles vão aparecer normalmente do grupo 1 ao grupo 13.
Não vai aparecer metal nas outras famílias? Vai, só que em quantidade não tão grande. Os ametais, eles começam a aparecer do grupo 14 ao grupo 17. Então tem 4 famílias de ametais e pelo menos 13 cometais. Qual que tem maioria? Os metais são a maioria na tabela periódica, né? Então, esse é o incorreto, porque a letra D está afirmando que a maioria é feita de ametais. Letra E, os gases nobres são monoatômicos. Isso é verdadeiro, mas ele não quer verdadeiro. Por que isso acontece na letra E? Porque os gases nobres não fazem ligações químicas. Os gases nobres já têm estabilidade eletrônica. Então, a tendência deles é ser monoatômico mesmo. Bom, questão 4 já foi. Bora para 5. Sobre a organização da tabela periódica, respondendo o que são as colunas, o que são as linhas e qual o método utilizado para organizar os elementos químicos. As colunas representam as famílias. E as famílias vão indicar as propriedades semelhantes, tanto químicas quanto eletrônicas. As linhas representam os períodos. E período significa apenas o quê? Número de camadas eletrônicas. Só isso. Método utilizado para organizar os elementos químicos. Organização de elementos químicos por ordem de número atômico. Ordem crescente, mais precisamente. Desse jeito, então, nada de mais, nem de menos. Questão bem simplesinha, né? Bora para a próxima. 6. Na questão 6, temos uma questão de correspondência, além de ser múltipla escolha. Qual o nome especial para cada família? Só colocando aqui os números atuais das famílias, grupo 1A, grupo 1. Grupo 2A, grupo 2. Grupo 6A, 16. Grupo 7A, 17. Grupo 0, 18. E agora os nomes. Os gases nobres, eles representam o grupo 18 da tabela periódica. Então, o último número tem que ser 1. Metal alcalino hoje é o termo utilizado hoje em dia para o antigo grupo 1A. Então, número 2 vem para cá. Metal alcalino terroso são o atual grupo 2. Então, número 3. Número 4, calcogênios são o atual grupo 16. E os halogênios só vão poder ser o grupo 17. Então, logo na ordem, 2, 3, 4, 5, 1, letra B. Aqui para a gente responder. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, bora para a questão 7. O elemento químico com número atômico 54 possui em sua camada de valência a configuração 5s2,5p6. Os elementos com número atômico 52 e número atômico 56 pertencem às famílias. Primeiro, se eu tenho o número atômico 54, cujo final de distribuição é 5s2 e 5p6, a gente vai perceber na camada de valência que se eu somar os elétrons aqui nessa região, lembrando que é elétron não expoente, eu vou ter 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência vai caracterizar um gás nobre. Outra coisa, nós temos aqui 5 na frente. Se é gás nobre, é um elemento representativo. Se o elemento é representativo, o final da distribuição será dentro da camada de valência. Ou ainda, se alguém quiser memorizar dessa forma, vai terminar em S ou P. Efeito prático é, temos um gás nobre e já sabemos o seu período também. Se a camada de valência é número 5, quer dizer que temos o elemento químico no quinto período. Então, nós temos o elemento químico no grupo 18 do quinto período. E eu vou colocar aqui outros elementos. Grupo 1, só os representativos. Grupo 2, vou pular os de transição. Aí depois temos
grupo 13, grupo 14, grupo 15. Deixa eu só melhorar isso aqui. Grupo 16, grupo 17, grupo 18. Aqui no quinto período, o número atômico 54 ele vai fechar esse período. Como é que eu vou fazer agora? Vou me aproveitar da organização da tabela periódica. Não é necessário, nesse caso aqui, fazer por distribuição eletrônica. Por quê? Se eu sei que o elemento químico é um gás nobre e é do quinto período, ele é o último elemento desse período. Todo o período da tabela periódica começa com o metal alcalino, vai sendo preenchido um por um, da esquerda para a direita, até chegar ao gás nobre do período. Número atômico 52. Ele tem dois números atômicos antes do primeiro elemento citado. Ou seja, de 54 para 52, eu tenho que voltar duas vezes para a esquerda. Ou seja, o número atômico 52 está aqui. No mesmo período, qual grupo? Grupo 16. Grupo 16 tem qual nome especial? Calcogênio. Então só pode ser letra A ou D. Agora, prosseguindo, acabou o quinto período e o número atômico seguinte ele é superior. Quer dizer que eu não posso mais preencher elementos no quinto período. Eu tenho que abrir o sexto período. E ele sempre abre com metal alcalino. Então, se o último foi 54, o próximo vai ser o quê? Número atômico 55. E em seguida, número atômico 56, que é o meu interesse. Grupo 2. Grupo 2 é qual família? Metal alcalino terroso. Ou simplesmente alcalino terroso. Então, na ordem que temos aqui, letra A, para responder a nossa questão. Bora para a próxima questão, questão 8. O grupo da tabela periódica que se caracteriza pela predominância dos elementos químicos artificiais. Pois bem, elemento químico artificial, só para constar aqui na nossa atividade, ele precisa ter do número atômico 93 ao número atômico 118 atualmente. Os outros elementos químicos, de número atômico 1 ao número atômico 92, são os naturais, em sua maioria. Isso quer dizer que tem uma parcela da tabela periódica que é produzida apenas pelo ser humano. Perfeito? Pois bem, agora as famílias. Bom, considerando as famílias, a enorme maioria dos elementos que estão aqui vão ser naturais. Gás nobre. Gás nobre começa do número atômico 2. E pelos elementos vai até 86, tudo natural. Tendo o 118 também é um gás nobre, mas na família dos gases nobres, só o último é artificial. Metais de transição. Metal de transição, ele começa do número atômico 22, por exemplo. E pega 22, 23, até o 30, depois 40 e poucos, ou seja, tem vários elementos químicos. O primeiro metal de transição é o escândio. Aí ele vai do 21 ao 30, do 39 ao 48, analisando os períodos. Ou seja, tem período começando com 21, 39, 72 e só depois 104. Ou seja, tem 4 períodos de elementos de metal de transição. E nesses 4 períodos, só um começa com artificial, que é o 104, que vai do 104 ao 112. Que é o sétimo período. Ou seja, no quarto, quinto e sexto períodos, que é onde começam a aparecer os metais de transição, quarto, quinto, sexto e sétimo períodos. Dos 4 períodos onde tem metal de transição, apenas o último, no sétimo período, é onde tem a maior incidência de elementos artificiais. Ou seja, vão arredondando a matemática aqui, 25% apenas é de artificial, a maioria é natural. Metal alcalino terroso, nenhum. Tanto metal alcalino quanto alcalino terroso são todos naturais. Metal alcalino, o menor número atômico é 3 e o maior é 87, está nos naturais. Alcalino terroso,
menor número atômico é 4 e o último é 88, natural. Gás nobre, o número atômico é 2 e o maior é 118. O 118 é artificial, mas o penúltimo é 86, que é natural também. Então, dos 7 gases nobres, 6 são naturais, ou seja, também não. Aqui eu já falei do acrônimo terroso. Lantanídeo, aí nós temos as duas fileiras separadas, as duas fileiras verticais abaixo. A tabela periódica ela tem dois tipos de desenho. Esse aqui com as 18 famílias. Aqui começa o grupo 1 e aqui vai terminar com o grupo 18. E nós temos duas fileiras separadas aqui embaixo. Vou colocar em escala mais absurda mesmo. O primeiro dessa linha de baixo é o lantânio, de número atômico 57. Certo? A família dele, que é chamada de lantanídeo, essa aqui, esses grupos aqui enfileirados abaixo da tabela principal, são os que acabam em F, por padrão. E aí vai do 57 ao número atômico 71. Todos naturais. Então, os lantanídeos também não vão representar essa situação. A família que tem a maior quantidade ou incidência de elementos químicos artificiais será a do são os actinídeos, que começa com actínio, número atômico 89, até o laurêncio, número atômico 103. Ou seja, o começo da família, 89, 90, 91, 92, os 4 primeiros, são naturais. Depois, os outros 10, 11, tudo artificial. Então, essa é a família que tem a maior quantidade de elementos químicos artificiais. Perfeito? Bora para a próxima questão. Essa foi a 8, bora para a 9. A espécie X2-, com 8 elétrons na camada de valência, ou camada mais externa, pode ser do elemento químico X, que na tabela periódica pertence a... Bom, a questão dos termos A na tabela periódica antiga indicava o número da camada de valência. Por quê? Porque, como os elementos são representativos, significa que eles vão terminar a camada de valência com o número de elétrons da família. Era esse o raciocínio à época. Então, eu não vou colocar de cara o 8A. O 8A, ou o grupo 18, não vai responder essa questão. Por quê? 8 elétrons é o X2-. O que significa X2-? Menos na carga elétrica, estamos falando de um ânion, né? Uma espécie química negativa. E esse 2- significa o quê? Ganho de 2 elétrons. Quer dizer que o elemento químico original ganhou 2 elétrons. E se aqui o total de elétrons vai ser 8, quem seria o X tradicional? O X tradicional ele tem que ter 2 elétrons a menos que o X2-. Ou seja, o X2- quer dizer que o X original ganhou 2 elétrons, se transformou no X2- e está estável como ânion. Isto quer dizer que o X original só pode ter 6 elétrons. Se o X2- tem 8, o X normal tem que ter 6. E por ter 6 elétrons na camada de valência, para a nomenclatura antiga, só pode ser o elemento químico do grupo 6A, ou 16. Ou seja, bem tranquilinha a questão. Só lembrando, se o elemento químico tem carga positiva, o original, se eu tenho um cátion, uma espécie química positiva, quer dizer que o elemento químico original perdeu elétron. Vai acontecer muito com metal alcalino terroso, por exemplo. Agora, se eu tenho um elemento químico com carga negativa, quer dizer que houve ganho de elétron, como aconteceu aqui. Bom, questão resolvida, bora para a próxima. Questão 10. Dados os elementos químicos, ou melhor dizendo, dados os elementos de números atômicos
3, 9, 11, 12, 20, 37, 38, 47, 55, perdão, 56 e 75, a opção que só contém metais alcalinos. Aqui, ou você distribui os elementos químicos todos, ou você usa uma tabela periódica para tentar resolver. Então, a questão só está querendo saber dos metais alcalinos. Então, vamos citá-los aqui na questão. Metais alcalinos. Lítio, número atômico 3. Sódio, número atômico 11. Aí vamos só colocar aqui na opção. 3 é o metal alcalino, 11 também. Potássio, próximo metal alcalino. No caso, ele tem número atômico 19. Mas eu, de 19 não está na lista. Beleza, então a questão não vai falar do potássio. Próximo, rubídio. Vamos colocar aqui os nomes, né? Lítio. Lembrando que os nomes vêm do latim. Sódio. Potássio. Rubídio, número atômico 37. Opa, 37 tem. Césio. Número atômico 55. Opa, nós temos ele aqui também. Só para conhecer um pouquinho mais os metais alcalinos. E o último da família, são 6 no caso aqui, é o frâncio, número atômico 87. Bom, na nossa questão não teremos o potássio e não teremos o frâncio. Então, de metais alcalinos, teremos quem? Lítio, sódio, rubídio e césio, ou seja, 3, 11, 37 e 55. Letra A. Agora, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica, como é que elas deveriam terminar? O lítio, quem fosse fazer no modo raça, o que gastaria mais tempo, encontraria o lítio com o final 2S1, encontrará o sódio com o final 3S1. Acabou em S1, é metal alcalino, tá? Exceto hidrogênio, que é um S1. Potássio, 4S1. Rubídio, 5S1. Césio, 6S1. E frâncio, 7S1. Ou seja, a prova de que eles seriam metais alcalinos seria essa aqui. Ó. Todos acabando em S1. Mas aqui já foi letra A. Bora para a próxima questão. Vamos nessa. Essa foi a 10, agora é a 11. O coração artificial colocado em Eloy começou a ser desenvolvido há 4 anos nos Estados Unidos e já é usado por cerca de 500 pessoas. O conjunto, chamado de HeartMate, é formado por 3 peças principais. A mais importante é uma bolsa redonda com 1,2 kg, 12 cm de diâmetro e 3 cm de espessura, feita de titânio, um metal branco prateado leve e resistente. Revista Veja, julho de 1999. Entre os metais abaixo, aquele que apresenta na última camada o número de elétrons igual ao do titânio é, primeiro, quem é o titânio, onde ele está, o que ele faz. Bom, titânio é uma liga, é um metal super leve e super resistente, é um dos metais mais resistentes que tem a impacto, e a sua densidade para metal é bem baixa. Então, para implantes, para próteses, melhor dizendo, para o corpo humano, ele se aplica bastante bem. Até porque, se fosse um metal mais denso, dificultaria a movimentação. Também aumentaria bastante o peso da pessoa. O ponto aqui é titânio. O número atômico do titânio na tabela periódica é 22. Ou seja, ele é do grupo 4 da tabela periódica, ele é um metal de transição. Mas aí a questão não está falando nem tanto de tabela periódica, está falando de última camada. Se ela está perguntando de última camada, a gente pode ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, fazendo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, já são 20 elétrons. E aqui eu tenho 3D2. A questão aqui é a seguinte. Metal de transição, todos acabam em D.
e também acabam com um nível antes da camada de valência, que é o chamado N-1D. O que significa esse N-1D? Que o metal de transição ele vai acabar em D, entre D1 e D10, e sempre vai terminar um nível antes da camada de valência, ou um nível antes do seu período. Quer dizer que se N-1 é igual a 3, o N só vai poder ser igual a 4. Então, a camada de valência dele tem que ter 4 aqui. Ó. E isso é indicativo também de que o elemento está no quarto período. Agora, quantos elétrons tem na camada de valência dele? É só olhar o expoente. Então, ele tem 2 elétrons em sua camada de valência. Isto posto, eu tenho que analisar os elementos químicos e ver qual deles tem a mesma quantidade de elétrons da camada de valência em relação ao titânio. Se for metal de transição, tem sempre que fazer a distribuição eletrônica? Preferivelmente sim. Por quê? Pelo simples fato de que os elementos de transição, eles não terminam, e o de transição interna também, por sinal, nem transição ou transição interna, nenhuma desses dois tipos de famílias, vão terminar a sua distribuição eletrônica na camada de valência, em particular. Quer dizer que a camada de valência, ou última camada, vai ser representada um nível antes ou 2 níveis antes. Então é natural que a gente precise procurar, ou melhor dizendo, precisa fazer distribuição eletrônica para fazer isso. Beleza? Outra maneira de talvez... Não, mas nesse caso aqui, se a questão estiver interessada em número de elétrons, tem que fazer distribuição eletrônica, não tem macete aqui não. Pois bem, agora nos elementos representativos, que todas as 5 opções são de elementos representativos, já é um pouco mais fácil se você tiver uma tabela periódica em questão. Por quê? Porque no grupo 1 tem que ter 1 elétron, no grupo 2 tem que ter 2 elétrons. Aí do grupo 3 ao grupo 12 a gente pula, que são exatamente os de transição. No caso do titânio, ele está no grupo 4 da tabela periódica. Né? Estão olhando no grupo de transição. Aí no grupo 13, todos têm 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, serão 4. Então, o último dígito do grupo vai indicar o quê? A família, vai indicar o número de elétrons. Grupo 15, 5. Grupo 16, 6. Grupo 17, 7. E grupo 18, 8. Ou seja, quando o elemento é representativo, ou seja, ele vai acabar em S ou P, ou ainda as 2 primeiras verticais ou as 6 últimas, pelo número da família, ou último dígito, a gente sabe quantos elétrons tem. O carbono pertence ao grupo 14 da tabela periódica, é o primeiro da família, tem 4 elétrons. Tchau. O sódio é metal alcalino, ou grupo 1, tem 1 elétron. Tchau. O galho é da família do alumínio, ou melhor dizendo, o grupo do boro, e o grupo do boro é o grupo 13. 13 quer dizer que tem 3 elétrons. Adeus. Magnésio. Magnésio é um metal alcalino terroso, ou seja, ele pertence ao grupo 2. Opa, é esse aqui que eu estou procurando. Tem 2 elétrons na camada de valência, assim como tem o titânio. Então é a letra D que eu estou procurando aqui. Xenônio, ele pertence aos gases nobres, ou grupo 18. O único gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência é o hélio, que é o primeiro. Os demais têm 8 na camada de valência, então não é esse aqui que eu estou procurando. Perfeito? Então, letra D é o que temos para hoje. Vamos então para a próxima questão. Depois da 11, 12. Considere um elemento químico cujo subnível mais energético é o 5s2. Seu número atômico e o grupo em que está localizado na tabela periódica será, primeiro, como eu já falei na aula de distribuição eletrônica, algumas aulas atrás, subnível mais energético é a região da distribuição onde vai terminar a distribuição eletrônica. Isso quer dizer que a distribuição eletrônica
vai acabar em 5s2. E aí, para quem tem o diagrama de Linus Pauling já gravado, ou se não aparecer na tabela, ele precisaria ser montado. Como se monta então rapidamente? Sempre começa com S2 na primeira linha, na segunda linha 2S2, 2P6 e vai aumentando. Na terceira linha 3S2, 3P6, 3D10. Na quarta linha 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. E da primeira linha para a quarta só aumenta. Aí a quinta linha repete a quarta, só que com 5 na frente, até 5F14. A sexta linha repete a terceira, até D10. E a sétima linha repete a segunda. E como vamos contar esses elétrons? Em diagonal. Ou seja, vamos contar diagonais, vou colocar aqui a distribuição eletrônica, até a gente chegar ao elemento químico. Essa é uma maneira de fazer a questão. Tem outra? Tem. Mas se a tabela periódica não estiver disponível, é assim que a gente vai fazer primeiro. Eu estava devendo uma questão fazendo por distribuição, né? Então eu escolhi essa aqui. Primeira, 1s2. Então tem que chegar até 5s2. 2s2. Contando em diagonal. 2p6, 3s2. Então vamos fazer a contagem. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois aqui, ó, 3p6, 4s2. Depois 3d10, 4p6 e 5s2, que é onde a gente quer parar. Aí reparem, agora como é que eu vou localizar o período e a família? Bom, se o último é 5s2, cabe lembrar que tem alguns macetes em relação às famílias. O grupo 1, todos acabam em S1. O grupo 2, todos acabam em S2. O grupo 13, falando só dos representativos, né? Porque as respostas de família tá tudo A, não tem nenhuma família B, então são todos representativos. Grupo 13, P1. Grupo 14, todos acabam em P2. Grupo 15, todos acabam em P3. Grupo 16, todos acabam em P4. Grupo 17, todos acabam em P5. E grupo 18, exceto o hélio, todos acabam em P6. E os elementos químicos representativos já acabam a distribuição na camada de valência. Isto quer dizer que temos o elemento no quinto período. E S2 significa que ele pertence ao grupo 2, também conhecido como grupo 2A. A questão também está perguntando o número atômico. Como é que eu vou descobrir o número atômico? Simples, contando os elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, aliás, 3S2, 3P6, repeti aqui o 3P6 errado, perdão. 3S2, 3P6, 4S2. Então temos 10, 20, 4D10, 30, 4P6, 36, 5S2, 38 elétrons. Se eu tenho 38 elétrons e o elemento químico está no estado fundamental, eu preciso ter 38 prótons, ou número atômico 38. Então, para responder essa pergunta, é número atômico 38 e grupo 2A, ou seja, letra C. Como é que a gente resolveria isso com a tabela periódica? Muito rápido, porque se o último é 5S2, essa informação do período e da família, a gente já teria isso, já sabendo do macete que eu coloquei, da dica que eu coloquei na região inferior esquerda aqui da questão. Se acabou em 5S2, quem acaba em S2 é metal alcalino terroso, é 2A. E se ele acabou em S, quer dizer que o número à frente, que o número de camada já é o do período, ou seja, quinto período. Aí você iria pegar a tabela periódica com ela disponível e iria fazer quinto período, 5 linhas horizontais.
segunda família, 2 linhas verticais. Iria aparecer o elemento químico estrôncio, cujo número atômico, aí você veria o número atômico dele, 38. Perfeito? Bom, próxima questão então, para resolver, questão 13. Se um átomo X tem um próton a mais que um átomo Y, baseado nessa afirmação, determine a afirmativa correta. Então, X tem uma quantidade de prótons, que eu vou chamar de N prótons. E Y, ele tem N mais 1 prótons. O que isso significa? Provavelmente X e Y estarão no mesmo período, a não ser que X seja um gás nobre. Se o X for um gás nobre, ele fecha um período e Y vai ter que ser quem começa o outro período, que é um alcalino. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, lítio, número atômico 3. Se o lítio for elemento X, ele tem 3 prótons. Quem tem que ser o Y? Tem que ser o berílio, que tem número atômico 4. Ou seja, a questão está querendo só dizer que esses dois elementos têm muita proximidade um com o outro. Agora vamos seguir. Letra A. Se Y for alcalino terroso, X será alcalino. Com certeza. Se Y for alcalino terroso, inclusive eu até dei um exemplo aqui, quase sem querer. O berílio é o primeiro da família dos alcalinos terrosos. E lítio é o primeiro metal alcalino. Então, se o primeiro for do grupo 2A ou grupo 2, então se Y pertence a 2A, X tem que vir antes. X tem que ser o metal alcalino, então a letra... Se Y for metal alcalino, se Y for alcalino terroso, X será metal alcalino. Essa questão aqui tem uma pequena pegadinha. Tem duas corretas aqui, inclusive. Porque se Y for alcalino terroso... Ah, não, peraí. Momento gafe, perdão, peraí. Perdão, troquei. Momento gafe, perdão. O professor errou, o professor conserta. Recapitulando a questão. Perdão, vamos refazer. X tem o próton a mais que Y. Então, perdão. Y, ele é que tem N prótons. E X é quem tem N mais 1. Perdão, gafe total. Erro. Vamos refazer. Beleza. Isso era para ver, para eu prestar atenção. Então, a questão tem que ser lida com mais atenção. Isso vale para qualquer pessoa, inclusive para mim. Então, vamos aqui recapitular. X tem um próton a mais que Y. Então, Y tem N prótons, que eu não sei quantos são, e X sempre terá N mais 1. Então, vamos seguir. Letra A. Se o X for alcalino terroso, ele é do grupo 2A. Perdão, se Y for alcalino terroso, ele é do grupo 2A. X pode ser alcalino? Não, porque como o X tem um próton a mais, ele vai ser do grupo B. Ou seja, se o Y for do grupo 2, o X vai ser do grupo 3. E metal alcalino é grupo 1. Então, isso aqui é falso. Na letra B, se Y for um gás nobre, ou seja, grupo 18, X será um halogênio? Não, porque na organização da tabela periódica, quando eu coloco um elemento no grupo 18, para fechar um período, o próximo vai para o período de baixo com um metal alcalino. Então, depois do grupo 18, acaba um período, começa outro no grupo 1 e começa tudo de novo. Falso. Halogênio é grupo 17, ou seja, é como se eu estivesse voltando. Não. C. Se Y for um metal de transição, X será um gás nobre. Pô, peraí, legal, mas o metal de transição pode aparecer em 10 famílias diferentes. Então, na melhorzinha das hipóteses, a última família que representa metal de transição é o grupo 12. Certo? Então, a última família que tem grupo 12, lembrando, metal de transição começa no grupo
3 e acaba no grupo 12. São 10 famílias envolvidas, é bastante metal. Só que o gás nobre está no grupo 18, obrigatoriamente. Então, não é N e N mais 6, é N e N mais 1. Se o Y é um metal de transição e está na última família, a próxima família tem que ser do grupo 13, não 18. É só um número a mais aqui. Então é falso. Letra D. Se Y for um gás nobre, ou seja, Y está no grupo 18, obrigatoriamente o X tem que ser um metal alcalino. Esse sim é verdadeiro. E aqui no caso da letra B, aqui ele falou que é grupo 17, né? Então é falso. Ou seja, toda vez, se o elemento que eu quero olhar está no grupo 18 e eu quero saber quem é o próximo elemento após um gás nobre é sempre metal alcalino, só que na linha de baixo, no período seguinte. Esse aqui é verdadeiro. Então essa aqui vai ser a nossa resposta oficial. Se X está localizado no mesmo período antes do átomo Y na tabela periódica. Antes não. A questão falou que X tem um próton a mais. Se X e Y estão no mesmo período, Y tem um próton a menos. Ele vem antes. Y vem antes de X. Inclusive, esse foi o erro que eu cometi no começo da questão. Falso, não preciso nem continuar. Então, essa foi a questão número 13. Bora para a próxima. 14. A partir do número atômico de um elemento químico, é possível saber, que é bem curtinho. Letra A, o número de nêutrons no núcleo. Não, até porque, isso aqui é falso. Até porque número atômico é número de prótons, né? Não é possível saber nem nêutron e nem massa. Só é possível saber o número de elétrons da eletrosfera. Por quê? Todos os átomos no seu estado fundamental ou estado inicial, eles, entre aspas, nascem com o número de prótons igual ao número de elétrons. A depender da necessidade deles em relação à estabilidade eletrônica, ou seja, o quanto esses átomos vão precisar doar elétrons, ganhar elétrons ou ainda compartilhar elétrons para se estabilizarem, é que vai acontecer do número de prótons e elétrons ocasionalmente ficar diferente. Porém, se eu tenho número atômico, eu tenho como saber o número inicial de elétrons da eletrosfera, porque começa sempre igual. Dá para saber o número de nêutrons e massa? Não. Até porque, para se calcular a massa de um átomo, ou o número de massa, é necessário saber quantos prótons tem e quantos nêutrons tem. Só com o número atômico, a única informação que a gente tem é o número de prótons. Nêutron, a questão tem que dar. E se a questão não der nêutron, não tem como saber a massa do núcleo do átomo. Ou seja, questão tranquila, número atômico só vai indicar o que é para a gente? Número de prótons e, no máximo, que é o caso aqui, o número inicial de elétrons da eletrosfera. Acabou. Próxima questão. 15. Falta pouco. Vamos lá. 15. Julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações relacionadas com as propriedades periódicas dos elementos. Propriedades periódicas são as propriedades que vão se repetir em determinados momentos, analisando-se o comportamento dos elementos químicos. Isso leva em consideração a maneira como a tabela é organizada. Ou seja, não é a massa atômica que vai determinar a propriedade qualquer uma das 4 principais, ou das principais. Tabela periódica e suas propriedades vão depender do número atômico. Certo? Sempre o número atômico. O número não é a massa que determina mais nada na tabela periódica. Mas aqui está falando de propriedades periódicas no geral. Próxima. Repete-se em intervalos mais ou menos regulares de números atômicos. Perfeito. Ou seja, as propriedades elas vão se repetir em um certo intervalo de número atômico, algumas mais, outras menos. Elas não aumentam indefinidamente com o número atômico em questão.
Por exemplo, vamos falar de uma delas, raio atômico. Raio atômico é o diâmetro máximo que a eletrosfera tem do seu núcleo. E ela aumenta de duas maneiras, de cima para baixo e da direita para a esquerda no mesmo período. Então, por exemplo, lítio, número atômico 3. Próximo é o quem? Sódio, da mesma família, número atômico 11. Aí depois potássio, número atômico 19. De cima para baixo, o que acontece com o raio atômico? Aumenta. Mas esse raio atômico, no mesmo período, ele vai diminuir. Por quê? No raio atômico, quanto mais para a esquerda, maior é o raio, se estiver no mesmo período. Quem vem depois do potássio na tabela periódica? É o cálcio, número atômico 20. Então, o raio atômico vai aumentar desta forma. Então, se eu continuar andando no quarto período, depois vai vir o titânio, vai vir o escândio, entre outros. Perdão, vai vir o titânio, vai vir o escândio primeiro e depois o titânio, enfim. Conforme eu vou andando para frente no mesmo período, o raio atômico diminui. Então, o raio atômico, no mesmo período, diminui, abre o próximo período, aumenta. Então, tem essa questão de intervalo regular. Você vai diminuindo no mesmo período, começa outro período, sobe de novo. Então, é um comportamento periódico, que, à medida que a gente anda nos períodos, aqui no caso do raio atômico, à medida que se anda no mesmo período, diminui gradualmente, abriu o próximo período, tem um salto de raio atômico, depois diminui de novo. No caso do raio atômico, tá? Tem outras três propriedades importantes, que é energia de ionização, já vou adiantar uma explicaçãozinha. Energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. E ele é inversamente proporcional ao raio atômico, ou seja, quanto mais para cima e mais para a direita, mais difícil é arrancar elétron de um átomo, mais energia você vai gastar. Outra propriedade que existe é a eletroafinidade, que é a capacidade de um átomo isolado conseguir captar elétrons externos. Também tem a questão de ser inversamente proporcional ao raio atômico, porque pelo simples fato de que quanto maior for o átomo, mais elétrons ele tem disponíveis também. Então, quanto maior for o raio atômico, mais prótons ele tem? Sim, mas a quantidade de elétrons também. Então, quanto mais elétrons um átomo tem, uma tendência natural dele é doar esses elétrons. Vai ter elétrons sobrando, não elétron faltando, digamos assim. Quanto menor o átomo, o núcleo ele mantém os elétrons mais próximos de si e facilita a atração de elétrons externos, até porque são poucos elétrons na eletrosfera desse átomo. E a eletronegatividade, já falando aqui, é a capacidade que um átomo tem de ficar com os elétrons da ligação química rompida. Então, na eletronegatividade, também tem essa facilidade em relação à captura de elétrons. Na eletroafinidade, o átomo já está isolado. Na eletronegatividade, o átomo já está em uma ligação química e a ligação química em questão será destruída, será rompida. E aí um dos elementos químicos envolvidos ficará com o elétron da ligação e o outro não. Perfeito? E no caso da eletronegatividade, só um ponto. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Os gases nobres, eles não fazem ligações químicas por padrão. Ou seja, os gases nobres eles não participam do último critério. Eu só adiantei essa explicação para agilizar questões futuras. Vamos terminar essa. Então, propriedades periódicas. Eles são semelhantes em o mesmo grupo de elementos. Isso. No caso, foi o que eu fiz com o raio atômico. Se eu tiver a questão do período, no período ele vai ter um comportamento, na família ele vai ter outro. Então, são semelhantes em o mesmo grupo de elementos. Sim. Até porque aqui tem até a ver com a questão da família. Eu posso, se eu for analisar dentro de um período, raio atômico. Quem tem maior raio atômico é sempre quem? Os metais alcalinos, dentro da mesma lógica. Então,
Lítio. Lítio tem número atômico 3. Quem é que fecha o período? É um gás nobre. Nesse caso vai ser o neônio, número atômico 10. Em relação ao raio atômico, no mesmo período, quem tem mais raio é sempre o metal alcalino e quem tem menos raio é sempre o gás nobre. Então, é isso. Então, essas propriedades podem ser utilizadas pelas famílias. Isso é verdadeiro. No período, elas não são semelhantes, não. Por quê? Porque à medida que se eu tiver que analisar pelo período, eu vou ter que analisar o comportamento na mesma família. Por exemplo, até aqui do raio atômico. Lítio está mais em cima, sódio mais abaixo, potássio mais abaixo. Eles estão em períodos diferentes. Se eles estão em períodos diferentes, eles não vão ter o mesmo raio atômico, ou não tem como prever que o raio atômico dele seja o mesmo ou o próximo, fica bem diferente. Quando eu travo a família para analisar de cima para baixo, eu estou tendo períodos diferentes. Quando eu travo o período, eu analiso famílias diferentes. E cada família tem um comportamento específico da propriedade. Ou seja, eu posso afirmar que todos os metais alcalinos têm mais raio atômico que todos os gases nobres. Então, se eu travar o período, eu consigo prever o comportamento de uma família, certo? Para aquela propriedade. Ou ainda, eu posso dizer que, com relação à energia de ionização, no mesmo período, travei o período repetido, todos os gases nobres vão gastar mais energia de ionização que os metais alcalinos. Isso também é verdadeiro. Então, quando eu travo o período, significa o quê? Significa que eu posso prever o comportamento das famílias em relação àquele período. E é o comportamento que eu posso analisar que é semelhante em qualquer período. Em qualquer período que eu quiser analisar, do segundo ao sétimo, significa o quê? Que essas regras que eu estou falando vão sempre se repetir. Metal alcalino tem sempre mais raio atômico que um gás nobre, ou um gás nobre tem sempre mais energia de ionização que metal alcalino. Não importa o período. É isso que significa que vai ter um comportamento semelhante. Agora, quando eu travo a família, eu automaticamente vou mudar o período. Quando eu mudo o período, eu não posso afirmar que a propriedade vai ter essa semelhança. É falso. Próxima. Em um mesmo grupo, os valores numéricos das propriedades periódicas sempre aumentam quando há aumento do número atômico dos elementos. Não, né? Até porque, no caso do raio atômico, de cima para baixo, ele aumenta. Porém, então o número atômico está aumentando e o raio atômico está aumentando junto. Agora, as demais são inversas ao raio atômico. Ou seja, se eu aumentar o número atômico, diminui a energia de ionização, diminui a eletroafinidade e diminui a eletronegatividade. Ou seja, em um mesmo grupo, a depender da propriedade, a propriedade vai aumentar de valor numérico, vai aumentar de capacidade, ou diminuir. Não é uma regra que todas as propriedades aumentam e nem que todas diminuem. Depende da propriedade observada. Então, isso aqui vai ser falso. É uma generalização que está acontecendo aqui. Bom, na ordem ficou F, V, V, F, F. Ou seja, ficaremos aqui para responder com a opção C. Então, aqui já entra a parte mais chatinha da tabela periódica, que são as propriedades periódicas, também muito cobrado. Tá? Então, aqui na listagem tem questões com um grau bem tranquila e agora uma de grau maior. Mas, enfim, bora para a próxima questão, 16. Na questão 16, temos o seguinte. Constituem propriedades aperiódicas dos elementos. As propriedades aperiódicas, apesar da gente gravar ao contrário, vamos repetir. Propriedades periódicas. Elas vão ter alternância de aumento ou diminuição de tempos em tempos com o número atômico. Como eu falei com o raio atômico. Do metal alcalino até o gás nobre, o raio atômico vai diminuindo. Voltou para metal alcalino, subiu. Ou seja,
De tempos em tempos, vai haver uma mudança no comportamento da propriedade. Redução gradual, depois aumenta subitamente. Ou o contrário, aumento gradual, se for energia de ionização, aumento gradual, depois diminui. Ou seja, de tempos em tempos em relação ao número atômico, a propriedade periódica ela vai sofrer uma mudança drástica. Agora, na propriedade aperiódica, não. Ela tem sempre um intervalo regular. Ela tem sempre o mesmo comportamento. Sim, confunde bastante nesse caso. Deveria ser o contrário? Sim, provavelmente sim. Mas na química é dessa forma. Então, onde tem propriedade periódica, eu tenho que desmarcar. Então, vamos lá. Muito bem. Primeiro, a densidade, volume atômico e massa atômica. Bom, a massa atômica, tecnicamente, ela é a massa registrada na tabela periódica dada em U e na vida real dada em grama. E no caso, vai interferir na densidade, porque a densidade depende da massa. Nesse caso, a massa atômica ela é uma propriedade aperiódica, porque vai depender da posição do elemento. Então, como a massa atômica ela interfere, vai ser interessante. Só que densidade e volume atômico, principalmente o volume atômico, ele é periódico. O volume atômico ele é uma propriedade periódica, é por causa dele que eu vou tirar. Na letra B, eu vou remover por causa da eletronegatividade. Porque ela é uma propriedade periódica. E ele quer aperiódico. Então, esquece. Ponto de fusão também é periódico, inclusive. C, eu teria que tirar só por ter a questão do ponto de fusão e do volume atômico. Eles são periódicos. Letra D, massa atômica, calor específico e ponto de fusão. Ponto de fusão é periódico. E letra E vai ser a nossa correta. A massa atômica ela tem um comportamento previsível. Por quê? Porque a massa atômica, reparem que, apesar de alguns elementos químicos terem a mesma quantidade de massa, por padrão, quanto mais você tem número atômico, mais você tem massa atômica. E o comportamento da massa atômica ele não regride. A massa atômica ela não regride. Entendeu? Então, massa atômica, na prática, quanto mais número atômico em geral, mais massa atômica, tá? Por padrão. Alguns elementos químicos, isótopos deles, vão ter massas iguais, porém, se eu fizer a massa atômica, o cálculo da média aritmética ponderada, levando em consideração a porcentagem, aumentou o número atômico, vai aumentar a massa atômica. Aí, por exemplo, eu tenho o lítio, número atômico 3, massa atômica 7. Aí eu vou ter neônio, número atômico 10 e massa 20. Aqui eu fechei quem? O segundo período. Vou abrir o terceiro período agora. Essa propriedade da massa atômica ela é aperiódica. Por quê? Se fosse uma propriedade periódica, quando eu abrisse o terceiro período, no caso com o sódio, número atômico 11, a massa deveria regredir, ou no caso aqui o padrão está sendo o quê? A massa atômica está aumentando. No segundo período a massa atômica começa com 7 e termina com 20, correto? Qual seria o padrão? Do 7 para o 20, a massa atômica está aumentando. Se essa fosse uma propriedade periódica, o que seria o correto? O padrão no mesmo período é aumentar? Abrir o próximo período vai diminuir. Não é isso que acontece, porque a massa do sódio calculada é 23. Continua aumentando. E aí o próximo que vai fechar a lista, se não me engano, é o argônio. Argônio, que é o número atômico 18, ele vai ter massa, se eu não estou enganado, agora um dos seus melhores isótopos é 40. 40 ou 30, não lembro agora, acho que é 38. Pronto, mas vai aumentar também. Então, massa atômica no segundo período só aumentou,
E no terceiro período também só aumentou. É isso que é uma propriedade periódica. Conforme o número atômico avança, a propriedade que eu estou citando também só vai aumentar. Ou seja, ela acompanha o comportamento do número atômico. Se o número atômico é crescente, no caso da massa atômica, ela aumenta junto. E no caso, se for periódica, aumentou o número atômico, aumenta a massa atômica. Diminui o número atômico, diminui a massa atômica. É proporcional certinho. Agora, isso é a propriedade aperiódica. A propriedade periódica, ela vai ter padrão de comportamento variado. Dentro do mesmo período, vai ter um comportamento padrão, começou outro período, tem um comportamento atípico, ou aumentando ou diminuindo bruscamente. E não é isso que acontece com a massa atômica. Já o calor específico, aqui da letra E, ele é a quantidade de calor necessária para aquecer. Aí no caso estamos na física, né? Calor específico é a quantidade de calor necessária para aquecer a massa. Aqui como se calcularia o calor específico, né? É um conceito da física, inclusive. Mas o que é a questão? A quantidade de calor é a quantidade de calor específico. É a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de substância, aumentando 1 grau Celsius. Isso não chega tem a ver com a física, porém, aqui podemos dizer que ele também, em se tratando de química, seria uma propriedade aperiódica. Por quê? Por causa da questão da proporcionalidade. Quanto maior a massa do corpo, mais calor é necessário, porque o calor específico é específico de cada substância. Isso quer dizer que se aumentar a massa, para manter a proporção, eu preciso aumentar a quantidade de calor. Ou seja, também vai aumentar o valor do calor específico. É tudo diretamente proporcional. Ou seja, se na química aumentou o número atômico, aumentou de massa, eu posso prever, por exemplo, nesse meio do caminho, vou colocar um elemento químico aqui, vou colocar o alumínio, mais para cá. Alumínio tem número atômico 13 e massa 27. Então, se eu fosse fazer esse cálculo do calor específico com o sódio e com o alumínio, por exemplo, é correto dizer por esse raciocínio que, se o alumínio tem a massa atômica maior que o sódio, nas mesmas condições, o calor específico do alumínio tem que ser maior que o calor específico do sódio. Ou seja, o calor específico é um assunto da física, mas que pode ser trazido para a química como propriedade aperiódica também, porque ela é totalmente dependente de quem? Da massa atômica, tá? Por isso que aqui vai ser letra E para responder. Onde eu eliminei, tenha pelo menos uma propriedade periódica envolvida. Ou seja, não vai acontecer. Bom, e agora para a gente finalizar, vamos para a questão derradeira, questão 17. Entre os diagramas a seguir, relacionados com a tabela periódica, quais estão corretos? Primeiro, a primeira, vamos colocar aqui, a primeira variação do tamanho do átomo é a mesma coisa que raio atômico, tá? Raio atômico eu já até coloquei para onde que vai, em outra questão. Ou seja, para baixo e para esquerda. Então, a primeira, nesse caso, é falsa, do jeito que está ali. 2. Variação do potencial de ionização. Está correto. Na vertical ele é para cima e na horizontal ele é para frente. Então, esse aqui está correto. A 2 responde o problema. 3. Variação da afinidade eletrônica. A 3 é falsa, porque a afinidade eletrônica ela vai para o mesmo sentido do potencial de ionização. Então, ela tem esse comportamento aqui. Nesse caso, lá no problema é falso. 4ª, variação da eletronegatividade. Ela tem o mesmo sentido da afinidade eletrônica.
E do jeito que está na quarta é verdadeiro. É correto. Uma que eu não citei seria a eletropositividade. A eletropositividade ela é o contrário da eletronegatividade. Ou seja, ela na prática indica o caráter do elemento de não ficar com os elétrons da ligação, de expulsar elétron. E a eletropositividade também pode ser chamada de caráter metálico, assim como a eletronegatividade de caráter ametálico. Por quê? Porque os ametais tendem a ficar com os elétrons das ligações, por terem muitos elétrons na camada de valência, vai se aproximar de 8. E os metais, como tem poucos elétrons, têm a tendência de expulsar esses elétrons para ficar com a camada de valência anterior. Então, na eletropositividade, quanto mais para baixo e mais para a esquerda, melhor. Ou seja, o raio atômico também é uma medida indireta do caráter metálico. Aumentou o raio atômico, está aumentando o caráter metálico do elemento. E aqui está falso, né? Do jeito que está escrito ali. Então, de corretas temos A2 e A4. 2 e 4 é a letra D, com certeza. Então, essa foi a videoaula com questões sobre tabela periódica de mais variados níveis. Espero que essa aula tenha sido útil e a gente se vê na próxima aula. Valeu, falou!